Islândia, uma terra onde o fogo encontra o gelo, onde a natureza dita as regras e o ser humano é apenas um visitante humilde diante das forças indomáveis que moldam o destino desse lugar extraordinário. Localizada no extremo norte do Atlântico, entre a Groenlândia e a Europa, a Islândia é uma ilha forjada por erupções vulcânicas, esculpida por geleiras milenares e envolta em lendas que atravessam séculos. Aqui, cada pedra, cada rio, cada montanha conta uma história de sobrevivência, adaptação e mistério. Ao sobrevoar a Islândia, o que se vê é um mosaico de paisagens dramáticas. Campos de lava negra se estendem até onde a vista alcança, pontuados por musgos verdes fluorescentes. Geysers explodem do solo, lançando vapor fervente para o céu cinzento, enquanto cachoeiras despencam de penhascos vertiginosos, alimentadas pelo degelo das geleiras. No horizonte, vulcões adormecidos guardam segredos de eras passadas, lembrando a todos que, por baixo da superfície aparentemente tranquila, o fogo nunca dorme. A Islândia é um laboratório natural, onde as forças geológicas continuam a modelar o planeta em tempo real. Aqui, as placas tectônicas da América do Norte e da Eurásia se afastam lentamente, criando fissuras que rasgam o solo. Em alguns lugares, é possível caminhar literalmente entre dois continentes, sentindo sob os pés a pulsação da Terra. As erupções vulcânicas, frequentes ao longo dos séculos, deram origem a novas terras e mudaram o curso de rios, obrigando homens e animais a se adaptarem continuamente. O clima islandês é tão imprevisível quanto suas paisagens. Ventos cortantes varrem as planícies, tempestades de neve podem surgir de repente, e no verão, o sol nunca se põe completamente, banhando a ilha em uma luz dourada quase mágica. Já no inverno, a escuridão domina, mas é quebrada por um espetáculo único, a aurora boreal. As luzes dançantes no céu noturno fascinam tanto os habitantes quanto os visitantes, inspirando mitos e alimentando a imaginação. Apesar dos desafios impostos pela natureza, a Islândia é lar de uma fauna surpreendente. Nos fiordes e costas rochosas, colônias de papagaios do mar se reúnem aos milhares, com seus bicos coloridos e olhar curioso. No mar, baleias jubarte e orcas deslizam pelas águas geladas, enquanto focas descansam preguiçosamente sobre blocos de gelo. No interior da ilha, renas selvagens percorrem as planícies e raposas árticas, os únicos mamíferos nativos, caçam silenciosamente sob a neve. A relação entre o povo islandês e sua terra é marcada por respeito e reverência. Os primeiros colonizadores, vindos da Noruega há mais de 1000 anos, enfrentaram condições extremas para sobreviver. Eles trouxeram consigo histórias de deuses e criaturas mágicas, que rapidamente se misturaram aos mistérios da ilha. Até hoje, muitos islandeses acreditam na existência de elfos e seres ocultos, que habitariam pedras e colinas. Essas lendas não são apenas folclore. Elas refletem uma profunda conexão com a natureza e o reconhecimento de que, aqui, há algo além da compreensão humana. A Islândia é também um exemplo de como é possível viver em harmonia com o meio ambiente. Quase toda a energia consumida no país vem de fontes renováveis. A força dos rios e das quedas d'água gera eletricidade, enquanto o calor dos vulcões aquece casas e estufas. Essa combinação de tradição e inovação faz da ilha um modelo de sustentabilidade, onde o progresso não significa destruir, mas aprender a coexistir com as forças naturais. Explorar a Islândia é embarcar em uma jornada por paisagens que parecem de outro mundo. O Parque Nacional Thingvellir, por exemplo, é um local sagrado tanto para a geologia quanto para a história. Foi aqui que se formou um dos primeiros parlamentos do mundo, há mais de 1000 anos. As águas cristalinas do lago Thingvallavatn refletem montanhas e nuvens, enquanto fendas profundas revelam o encontro das placas tectônicas. Em outros cantos da ilha, como a região de Landmannalaugar, montanhas coloridas de riolito, vales verdes e rios termais criam um cenário de beleza quase surreal. Mas nem tudo na Islândia é grandioso e selvagem. Pequenas vilas de pescadores pontilham a costa, com casas coloridas que contrastam com o cinza do mar e do céu. Nessas comunidades, a vida segue o ritmo das marés e das estações. O peixe, base da alimentação local, é pescado de maneira sustentável, e receitas ancestrais como o famoso bacalhau seco e o skyr, um tipo de iogurte, são passadas de geração em geração.
O idioma islandês, praticamente inalterado desde a época dos Vikings, preserva poemas épicos e sagas que narram feitos heróicos e batalhas contra forças sobrenaturais. A Islândia também é um destino para aventureiros. Trilhas levam a vulcões ativos, cavernas de gelo e fontes termais escondidas. O desafio de escalar o vulcão Eyjafjallajökull, famoso pela erupção que paralisou o tráfego aéreo europeu em 2010, atrai exploradores do mundo todo. Já a travessia do deserto de areia negra de Mýrdalssandur, ou a caminhada sobre as geleiras do Vatnajökull, maior massa de gelo da Europa, testam os limites do corpo e da mente. No entanto, a verdadeira força da Islândia está na sua capacidade de inspirar. Artistas, escritores e músicos encontram aqui uma fonte inesgotável de criatividade. A música tradicional, com suas melodias melancólicas, ecoa nos corações dos islandeses, enquanto bandas contemporâneas conquistam o mundo com sons que parecem capturar a essência da ilha. A literatura, marcada por sagas e poemas, continua viva, celebrando a coragem e a resiliência de um povo que aprendeu a conviver com o imprevisível. A Islândia selvagem é, acima de tudo, um convite à contemplação. Diante de suas paisagens, o ser humano se sente pequeno, mas também parte de algo maior. É uma terra de extremos, onde o tempo parece suspenso e cada momento é precioso. Aqui, o passado e o presente se encontram, a ciência e o mito caminham lado a lado, e o desconhecido nunca está longe. Em cada canto da Islândia, há um mistério esperando para ser descoberto. Seja no silêncio das geleiras, no rugido dos vulcões ou no brilho fugaz da aurora boreal, a ilha nos lembra de que, apesar de todo o conhecimento acumulado, ainda há muito a aprender sobre o mundo e sobre nós mesmos. A Islândia permanece indomável, desafiando quem a visita a olhar além do óbvio e a se maravilhar com os segredos de uma terra verdadeiramente selvagem. Reinos selvagens, fauna resiliente e espécies únicas. Na vastidão silenciosa da Islândia, onde o vento sopra histórias antigas e o gelo esculpe a paisagem com mãos pacientes, a vida selvagem resiste, silenciosa, discreta, mas incrivelmente adaptada. A ilha, isolada por milênios no Atlântico Norte, é lar de uma fauna singular, moldada por condições extremas e pela ausência de grandes predadores terrestres. É um ecossistema que, à primeira vista, pode parecer inóspito, mas que revela uma diversidade fascinante para aqueles que sabem observar. A única espécie de mamífero terrestre nativo da Islândia é a raposa do Ártico, Vulpes lagopus, um verdadeiro símbolo da resiliência islandesa. Esse animal pequeno e astuto chegou à ilha logo após a última era glacial, caminhando sobre o mar congelado. Hoje, ainda é possível vê-lo nas regiões mais remotas, com sua pelagem branca no inverno e marrom no verão, camuflando-se entre a neve ou os campos de lava. Suas estratégias de sobrevivência são notáveis. Escassez de comida, temperaturas congelantes e longos invernos são vencidos com inteligência, discrição e adaptação. Apesar da limitação de mamíferos terrestres, os mamíferos marinhos prosperam ao redor da Islândia. As águas frias, ricas em nutrientes, são o cenário ideal para uma impressionante variedade de baleias. Jubartes, orcas, baleias mink e até a colossal baleia azul encontram aqui um santuário natural. A observação de baleias se tornou uma das maiores atrações turísticas do país. Mas, para os islandeses, esses gigantes representam mais do que um espetáculo. São parte viva da herança marítima e natural. As focas também estão presentes em diversas costas e fiordes, especialmente as focas comuns e as cinzentas, que podem ser vistas descansando sobre bancos de areia ou nadando em águas rasas. Mesmo em ambientes gelados, elas se deslocam com agilidade e mantêm um equilíbrio delicado com o ambiente. Mas é no céu que a Islândia revela uma de suas maiores riquezas, as aves. Estima-se que mais de 350 espécies de aves já tenham sido registradas na ilha, com destaque para os milhões de papagaios do mar, Fratercula ártica, verdadeiros embaixadores da fauna islandesa. Com seus bicos coloridos e jeito desajeitado em terra, eles ganham os céus e os mares com incrível destreza. As colônias de papagaios do mar, nas falésias de Latrabjarg, por exemplo, são algumas das maiores do mundo. Essas aves viajam grandes distâncias durante o inverno e retornam todos os anos para procriar nos mesmos locais, construindo tocas entre as rochas. Além deles,
Águias, gansos, cisnes e corvos completam o cenário aéreo, cada um com seu papel no ecossistema. O corvo, inclusive, tem um lugar especial na cultura nórdica, sendo visto como mensageiro e símbolo de sabedoria desde os tempos dos vikings. A diversidade de aves se deve, em parte, ao fato de a Islândia ser uma importante rota migratória entre a Europa e a América do Norte. Durante os curtos meses de verão, os dias quase intermináveis oferecem luz e alimento em abundância, atraindo aves de todo o hemisfério norte. É uma explosão de vida temporária, mas essencial para a reprodução e renovação das espécies. A interação entre os islandeses e a fauna sempre foi pautada pelo respeito. A caça de raposas e baleias já foi prática comum, mas hoje existe uma crescente conscientização sobre a necessidade de preservação. O turismo de natureza, quando feito de forma sustentável, tem contribuído para manter esse equilíbrio frágil, permitindo que a natureza selvagem continue a prosperar. Na Islândia, a vida se impõe onde parece impossível. Cada criatura, do menor inseto à mais imponente baleia, é uma prova viva da capacidade de adaptação e resistência. São os verdadeiros soberanos deste reino selvagem. Criaturas que, mesmo diante das forças brutais da natureza, encontram formas de florescer, criando uma harmonia sutil com a terra indomável que habitam. Em um mundo onde a presença humana frequentemente rompe o equilíbrio dos ecossistemas, a Islândia se destaca como um raro exemplo de convivência possível entre o homem e a natureza. Aqui, a fauna não é apenas uma parte da paisagem. Ela é um mistério vivo, um sopro ancestral que ainda ecoa entre as montanhas, fiordes e campos de lava. Um lembrete de que a verdadeira força não está no domínio, mas na coexistência. Habitantes ocultos, criaturas e lendas do norte. Na Islândia, a linha que separa o real do imaginário é tênue como a névoa que cobre suas montanhas. Nesta terra de fogo e gelo, onde a natureza domina com força primitiva, histórias de seres invisíveis, criaturas míticas e forças sobrenaturais não são apenas contos. São parte viva da cultura. Para muitos islandeses, os chamados Huldufolk, o povo escondido, ainda caminham entre nós, invisíveis aos olhos, mas presentes nas pedras, nas colinas e nos sussurros do vento. O folclore islandês é um dos mais ricos e preservados do mundo. Mesmo em uma sociedade moderna e altamente educada, muitas pessoas mantêm viva a crença em entidades que habitam o outro lado. Uma dimensão paralela, ligada à natureza e ao mundo espiritual. Entre essas criaturas, os elfos ocupam um lugar central. Mas ao contrário da imagem romântica que o mundo ocidental construiu, os elfos islandeses não são necessariamente bondosos ou dóceis. São seres complexos, com suas próprias comunidades, leis e valores. Interferem na vida humana quando se sentem desrespeitados, especialmente se seus lares, geralmente rochas e montanhas, forem perturbados. Há inúmeros relatos de obras de construção civil que foram interrompidas ou redirecionadas por causa de rochas élficas. Estradas que contornam pedras específicas, projetos adiados por acidentes inexplicáveis ou equipamentos que misteriosamente param de funcionar. Em muitos desses casos, a solução encontrada foi simplesmente pedir permissão aos elfos. Um ritual simbólico, mas levado a sério por parte da população. Mesmo quando não se acredita literalmente, o respeito à tradição é profundo. Além dos elfos, outras criaturas permeiam o imaginário islandês. Trolls, gigantes primitivos feitos de pedra, são uma presença constante nas lendas. Diferente dos elfos, são descritos como seres brutais, ligados às forças mais selvagens da natureza. Muitos acidentes geográficos têm nomes associados a Trolls, que, segundo os contos, foram transformados em pedra ao serem surpreendidos pela luz do sol. A paisagem islandesa, com suas formações rochosas, bizarras e isoladas, parece sustentar essas histórias. É como se a própria terra guardasse suas criaturas adormecidas. Outros personagens folclóricos incluem as Grilur, figuras femininas monstruosas que ameaçam crianças desobedientes durante o inverno, e os Yule Lads, uma espécie de duendes natalinos que invadem as casas nos dias que antecedem o Natal, cada um com uma personalidade peculiar e travessuras próprias. Embora hoje essas figuras tenham sido suavizadas e transformadas em parte da celebração natalina infantil, sua origem é sombria e assustadora, refletindo tempos de escassez e medo.
O fascínio por essas criaturas está intimamente ligado à própria geografia da Islândia. Em uma terra onde o clima muda em minutos, onde a noite pode durar dias inteiros e o silêncio absoluto reina nas vastidões geladas, não é difícil entender por que o sobrenatural se mistura tão bem com o cotidiano. A natureza é imprevisível e poderosa, e isso se reflete nos mitos que cresceram em torno dela. Mas mais do que simples superstição, essas crenças funcionam como uma forma de respeito e conexão com o ambiente. Os contos de elfos e trolls são também narrativas sobre equilíbrio, humildade e harmonia com a terra. Eles lembram que o ser humano é apenas uma parte de um ecossistema muito maior e que existe algo sagrado, ou pelo menos misterioso, nas pedras, nos ventos e nas montanhas. Curiosamente, as novas gerações islandesas, mesmo as mais urbanas, continuam ouvindo essas histórias desde pequenas. Elas são passadas de pais para filhos, contadas em escolas, celebradas em festivais e registradas em livros, filmes e até em guias turísticos. Há inclusive uma profissão dedicada ao assunto, o especialista em elfos. Pessoas que estudam e interpretam os mitos locais e às vezes são consultadas antes de construções ou eventos culturais. A Islândia se tornou um dos últimos refúgios do imaginário europeu. Em tempos onde a ciência e a razão parecem dominar tudo, os islandeses seguem cultivando um espaço para o inexplicável. Aqui não se trata de provar que os elfos existem, mas de aceitar que há mistérios que a lógica não resolve. E talvez, em meio ao caos do mundo moderno, essa forma de ver a realidade traga um tipo de sabedoria esquecida. A de ouvir a natureza, de respeitar o invisível e de manter viva a magia nos pequenos detalhes. Na terra das auroras boreais e dos vulcões, os habitantes ocultos continuam à espreita. Não são visíveis aos olhos apressados, mas revelam-se àqueles que caminham devagar, que escutam os sussurros do vento entre as pedras e que sabem que mesmo na era dos satélites e da inteligência artificial, há coisas que pertencem ao reino dos mistérios. E que talvez seja melhor assim.